Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 4. Nós iremos continuar dando sequência nessa série de mensagens que temos pregado, nesse livro tão importante para a vida cristã. Neemias, capítulo 4, nós iremos ler dos versos de número 7 a 12. Neemias, capítulo 4, versos 7 a 12. E permitindo Deus, nós iremos expor esse texto. Peço a gentileza que os irmãos mantenham as Bíblias abertas após a leitura, para que a gente possa acompanhar a exposição bíblica. Amém? Neemias, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como a tua igreja. É em Cristo Jesus que lhe damos culto, adoração. E agora, Senhor, iremos te adorar ao ouvir a tua santa palavra. Fale aos nossos corações. Somos carentes, Pai, do teu evangelho, da tua palavra, da tua graça. Nos orienta por meio de Cristo. Muda, Senhor, nossas perspectivas por causa do texto bíblico. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Elucida para nós, Deus, essas verdades contidas no livro de Neemias. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos que têm acompanhado sabem muito bem que nós temos sistematicamente pregado no livro de Neemias e tirando informações, lições e verdades importantes para o nosso conhecimento, para a nossa vida cristã, para a vida de igreja, para a eclesiologia da igreja. Apenas relembrando os irmãos de tantos assuntos e temas que esse livro trata. O foco, evidentemente histórico, é narrar o retorno da última caravana de judeus que estavam na Babilônia, nesse período da história, já é Medo-Persa, eles retornando para Jerusalém e ali edificando, ou, melhor dizendo, reedificando a cidade novamente. Mas dentre essas questões históricas, existem também algumas lições práticas da vida, e aqui em Neemias nós conseguimos muito bem ver princípios fundamentais de uma liderança crente em Deus, de como é que nós conseguimos liderar a nossa vida, liderar grupos, liderar uma igreja, liderar, talvez, em nossos trabalhos, se ocupamos um lugar de líder. E isso é importante porque diferencia os homens e mulheres que são de Deus daqueles que não são. E dentre tudo isso ainda em permanecer fiel às Escrituras, permanecer fiel à fé e à doutrina. Dos versículos de número 7 em diante, a narrativa se passa basicamente no meio da reconstrução. O povo já chegou, Neemias, os irmãos já sabem disso, já observou calado por 3 dias o que estava acontecendo em Israel, já comunicou os planos ao povo e mãos à obra. O muro já estava sendo reconstruído,
o templo já estava erigido, as coisas estavam acontecendo, mas aqueles inimigos comuns que nós já encontramos no texto de Neemias, Tobias, Sambalate, estão o tempo todo à espreita, o tempo todo observando. Nós já vimos isso logo no início do versículo de número 1 do capítulo 4, e pregamos na semana passada até o versículo de número 6. E vimos o como Deus foi grandioso. Ainda que os inimigos estão o tempo todo observando, foi isso que nós vimos no verso de número 1. No verso de número 2, nós começamos a perceber qual era o modus operandi do inimigo. Percebemos a orientação de Neemias e a compreensão de que a oração ela é uma grande arma contra os adversários, assim também contra a ação. O muro continua, o povo está com esperança, mas parece que os inimigos continuam ao derredor. E não apenas ao derredor, nas fronteiras, como também o inimigo está o tempo todo manifestando o seu descontentamento com o povo de Deus. E hoje eu queria tratar com os irmãos sobre um tema importantíssimo, que é a insistência dos inimigos contra o povo de Deus. A insistência dos inimigos contra o povo de Deus. A princípio, ao ver essa temática, a gente já imagina, e é esse mesmo ponto, que os inimigos não é porque a igreja prevalece por meio de Cristo, que os inimigos vão parar de assolar a sua vida, a vida da igreja e o reino de Deus como um todo na história. Eles irão continuar provocando situações desagradáveis o tempo todo. Aquilo que acontece no versículo de número 1, que é que eles estão observando o avanço da obra de Deus, acontece novamente no versículo de número 7, mostrando uma insistência terrível de homens que não têm Deus, debaixo de sua própria moral, de sua própria ira, para com o povo de Deus. E é isso que nós queremos e devemos falar nesse texto que o Senhor nos propôs nessa noite. Amém? Dito isso, eu gostaria que os irmãos voltassem seus olhos novamente para o versículo de número 7. E eu quero começar a fazer uma análise do texto que é importantíssimo para a nossa compreensão. Versículo de número 7, e apenas o de número 7 diz: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram, sobremodo, irados. E eu quero trazer aqui, já de imediato, uma primeira lição para o seu e para o meu coração. Uma nova ou um novo modelo de retaliação. Uma nova forma de retaliação. Tudo aquilo que eles tentaram fazer para o povo de Deus, a partir do versículo de número 1, culminando em fracasso, no versículo de número 6, onde todo o povo estava ainda com esperança, trabalhando, reconstruindo o muro, não fez com que eles se aquietassem. Eles observaram, viram que o povo de Deus continuou caminhando, e eles vão agora tramar uma nova maneira de tentarem parar a reconstrução dos muros, parar o povo de Deus de bloquear aquela fé que até então era uma fé judaica, e trazendo isso para nós, a fé cristã. O tempo todo eles vão tentar. Nós vimos isso no versículo de número 1, que o inimigo, o tempo todo, está nos observando. E ao nos observar, o inimigo age. Mas não deu certo nessa primeira tentativa. O povo de Deus continuou. As coisas continuaram. E isso fez com que acendesse ainda mais a ira deles para com o povo de Deus, para com a reconstrução do muro, para com a restauração daquele povo que já era um povo sofrido e que agora estava em Jerusalém, tentando voltar e restaurar a sua vida com Deus, mas isso para eles não tem valor. O que importa é a maneira como eles vão tentar novamente destruir esse povo, debaixo da sua própria indignação. Não há argumentos plausíveis, não há argumentos cívicos, não há argumentos morais, não há argumentos teológicos. É uma questão de moral própria, de juízo próprio, de uma argumentação própria. Nós queremos destruir. Nós queremos que isso pare. E isso é claro como a luz do meio-dia, quando observamos o texto dizendo que eles estavam ardendo em ira. Em ira.
Era apenas essa a ocasião. E o versículo 7 está aqui nesse lugar para nos mostrar uma compreensão importantíssima para o povo de Deus, que muitas vezes, por causa do nosso coração em Cristo, por causa da nossa motivação em misericórdia e graça, muitas vezes não nos atentamos para a realidade das situações. O versículo 7 nos mostra com nobreza a diferença que há entre a diversidade de opiniões, de ponto de vista, de compreensões, de cosmovisão de mundo, com ser inimigo de alguém procurando a sua destruição. Há uma diferença enorme entre se ter pontos de vista diferentes, opiniões diferentes, uma cosmovisão de mundo a respeito dos assuntos, dos temas diferentes, e de fato ser um inimigo, arredio, terrível, buscando ocasião para destruir o povo de Deus. São dois pontos claros que nós conseguimos enxergar e começar a compreender. Quando nós olhamos para essa compreensão, precisamos entender de fato o que é que já estava acontecendo na altura do versículo de número 7. Queridos, nós vivemos, prestem muita atenção nisso, nós vivemos num mundo plural. E nesse mundo plural, é óbvio que estamos imersos num movimento de pessoas, onde cada uma tem a sua opinião, tem os seus modos, tem as suas percepções, tem seus objetivos, tem a sua compreensão de existência. E dentro dessa pluralidade, é perfeitamente possível nós coexistirmos com as diferenças. É perfeitamente possível coexistirmos com pontos de vistas diferentes. Porque muitos desses pontos de vistas, desse parecer, dessa cosmovisão, são pontos de vistas secundários. São pontos em que não atrapalham a nossa compreensão, não atrapalham a nossa alma, não atrapalham aquilo que há de mais importante, que há valor para nós. Muitas das vezes, esses pontos nem secundários são pontos terciários, distantes, em que conseguimos se assentar à mesa e tomar um bom café com pessoas que pensam, olham diferentes de nós. Mas isso são pontos de vista. Mas também é verdade que existem situações que ferem pontos, momentos e situações que não são secundários, muito menos terciários. Existem situações que vão de encontro com pontos primários daquilo que nós cremos. E entenda-se por pontos primários aquilo que nós não abrimos mão, por um segundo sequer. São pontos primários aqueles em que nós não discutimos. São crenças que não estão a serem vendidas. E geralmente os pontos primários para o povo de Deus estão dentro de 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar doutrinário. São coisas que nós não negociamos. Pontos que nós não abrimos mão. Deixa eu explicar para os irmãos, e aqui a gente precisa entender isso com um pouco mais de seriedade. O que eu quero dizer quando eu falo de doutrina? Doutrina são todos os eventos que estão descritos nas Sagradas Escrituras como uma revelação de Deus para o homem. E essa revelação não é apenas uma revelação histórica, mas é uma revelação em forma de mandamento. Isso é doutrina, nós não abrimos mão. Todos os pontos, todos os conjuntos de informações das Sagradas Escrituras, que são revelação especial da parte de Deus para o homem, usando seus servos, profetas do Antigo Testamento, homens da lei do Antigo Testamento, que escreveram as Escrituras Sagradas, assim como a doutrina apostólica do Novo Testamento. Isso é doutrina. Nós não abrimos mão disso, porque entram em situações primárias. Destaco também aqui um outro fator que está dentro de questões prioritárias para nós como povo de Deus. O primeiro é a doutrina.
A segunda, a teologia. A teologia. A teologia é aquele campo de estudo em que nós estamos inseridos, e são vários campos, e dentro desses campos nós aplicamos essa doutrina. Então deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. É bem sabido que em nossa igreja nós trabalhamos muito a doutrina da justificação pela fé. E isso é de fato, talvez a doutrina mais importante das Escrituras Sagradas. Não abrimos mão disso. A questão é, uma vez que nós conseguimos entender o propósito dessa doutrina, a justificação pela fé, como é que a gente aplica isso nos campos da teologia? Como eu aplico a justificação pela fé na salvação? É uma forma. Como eu aplico a salvação pela fé, a justificação pela fé, em missiologia, em missões? Como aplicamos a justificação pela fé para um crente que está em pecado e se arrependeu? Como é que aplicamos a justificação pela fé nos louvores? São campos da teologia, do qual nós aplicamos aquela doutrina expressa nas Escrituras e não abrimos mão disso. Não negociamos esses valores. Em terceiro lugar, para o crente, aquilo que está dentro daquilo que é primário são as questões morais, a moralidade. A moralidade é como nós nos expressamos ao mundo. Nós não abrimos mão daquilo que é moralmente correto, descrito nas Escrituras, e não aquilo que é moralmente correto, falado pelo Estado, pelo governo, por um grupo minoritário. Nós entendemos aquilo que é moral pelas Escrituras. É a maneira como nós manifestamos nossas convicções, como nos comportamos diante do homem e da sociedade, aquilo que nós pensamos, cremos e vemos, e não abrimos mão daquilo que é moral. Em último lugar, para não ficar extenso, nós também não abrimos mão dos nossos valores. Enquanto que a moralidade é expressa na sociedade, valores são crenças internalizadas. É aquilo que já está dentro de nós. E não abrimos mão. Agora, notem comigo um assunto e um tema muito importante dentro disso, quando falamos apenas de questões prioritárias, primárias. Não abrimos mão disso. Mas existem situações, circunstâncias, que por mais que nós não venhamos comungar com aqueles que são diferentes em questões primárias nossas, conseguimos ainda manter o respeito. Nós não comungamos, nós não damos a mão, no sentido de cumprimentar, de aceitação, não me refiro à ajuda, não damos a mão, não estendemos a mão, como cumprimentar alguém dizendo, é isso mesmo, estamos acordando, não, nós não abrimos. Mas ainda existe a possibilidade do respeito. Você é contra aquilo que eu creio, mas você me respeita, da forma que eu sou contra aquilo que você pratica, e eu te respeito. E assim a gente consegue caminhar dentro dessas possibilidades, em que aquilo que eu creio, aquilo que as Escrituras me trazem como doutrina, dentro da minha moral bíblica e dos meus valores internalizados, não são feridos. Nós conseguimos, então, caminhar juntos, não comungamos, mas caminhamos. E isso é perfeitamente possível. Nem sempre. Mas existem situações em que aquilo que para nós são compreensões, uma cosmovisão primária, são inexoráveis, imutáveis, que não estão à venda. Se isso for violentado, respeitosamente nós nos afastamos. E aí nem caminhar juntos nós conseguimos. Porque nós estamos labutando para sermos santos, da mesma forma como o nosso Deus é santo. E alguém pode dizer, e o que isso tem a ver com o versículo 7? Tudo. Esse é o ponto. Que nós precisamos entender o que de fato está acontecendo. Porque tudo o que eu falei até agora, em questões secundárias, terciárias e primárias, são
pontos de vista cujos secundários e terciários conseguimos comungar, os prioritários não comungamos, mas mantemos o respeito, e em situações eventuais, nem os conseguimos caminhar juntos, não caminharemos. Isso são opiniões. Isso pode haver divergências. Isso são cosmovisões. Mas todas as vezes que estes usam o seu espaço para denegrir, para trazer polêmicas, para humilhar, isso é inimigo. Não são posições. O que Tobias e Sambalate estão sendo na vida do povo de Deus são inimigos de Deus. Eles não estão mostrando suas opiniões e cosmovisões. Eles querem o mal. E isso deve trazer clareza quando olharmos para pessoas que nos afrontam e conseguimos distinguir se o que eles estão falando são questões éticas, de divergências de pensamento, ou se tornaram inimigos. Onde eles querem o mal. Eles não conseguem conviver dentro de uma mesma esfera, ainda que em divergência. Tobias e Sambalate não estavam manifestando divergências quanto à reconstrução do muro, dizendo, exemplo, olha, eu entendo que o rei permitiu, eu entendo que o rei libertou, eu não concordo, mas o rei libertou, o nosso rei, então eu respeito. Não importa o que o rei falou, eu quero o mal, eu quero parar a obra, porque são pessoas que não conseguem conviver com aquilo que é o diferente. Tudo que é diferente suscita ira ao coração destes. Suscita maquinações. Divergências de opiniões são bem fundamentadas, expostas e respeitadas. Todas as vezes que pessoas passam tempo da sua vida maquinando, tramando, criando estratégias, não se escondam atrás de posições, são inimigos. Estão gastando tempo querendo ver a melhor forma de destruírem o povo de Deus. Isso não é opinião. Isso são tentativas incessantes do inimigo em destruir o povo de Deus. Eles ficaram sobremodo irados, porque o reino continua. A reconstrução, de acordo com o versículo de número 6, estava a todo vapor, e o povo em polvorosa, porque todos tinham, no final do versículo de número 6, ânimo para trabalharem. Isso é importantíssimo, definirmos aquilo que é posição, aquilo que é cosmovisão e aquilo que é inimizade. Isso é realmente importante, porque eles sempre irão procurar novos meios para insistirem em suas ameaças, em suas maldades. Versículo de número 8, continuando, vejam a insistência. Verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Em segundo lugar, da mesma forma como no versículo 7 nós temos novos meios de retaliação, o versículo 8 nos mostra novos meios do modus operandi. Novos meios. Qual que foi o primeiro modus operandi que nós vimos no início do capítulo? Eles queriam avacalhar e achincalhar. Agora, confusão e ataque. Não deu certo a primeira? Então vamos por outro caminho. E o primeiro caminho aqui é confusão, diz o final do versículo 8. Vamos suscitar confusão ali. Confusão
É uma miscelânea de informações, sentimentos, para causar destruição. Isso é confusão. A confusão suscita em pessoas não apenas um desconforto, mas uma desconfiança do porquê é que as coisas estão sendo realizadas. Vocês imaginam esse povo reconstruindo o muro, todo mundo animado no versículo 6, e começam agora a inferir confusões no povo. Eles mudaram a prática, mudaram a forma de agir, e começam a colocar confusão, e de repente o povo começa a observar, começa a parar, e começa a trazer desconfiança. Por que é que a gente está construindo isso aqui? Desconfiança naquilo que está sendo realizado. Será que está certo reconstruir o muro? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus está dirigindo Neemias? Será que Deus se alegra com cada pedra que nós colocamos em Jerusalém para guardar a sua cidade? Porque confusão traz dúvida no coração daquilo que está sendo feito. Mas não apenas isso. A confusão também traz dúvidas sobre a motivação do porquê algo está sendo realizado. Uma coisa é perguntar: será que estamos certos reconstruindo o muro? Será que estamos certos crendo dessa forma? Será que estou sendo certo tomando essa decisão? Será que estou sendo certo agindo dessa forma? Outra coisa é: por que é que nos orientaram assim? Qual a motivação de Neemias? Ele quer ser o rei? Ele quer poder? Ele quer ser o dono? O que Jerusalém quer com isso? O que Jerusalém vai ganhar com isso? Será que a gente não está passando dos limites? Reconstruindo muros num ambiente cujo império são os persas? Isso porque Deus estava com eles, hein? Começa a suscitar desconfiança na motivação. Isso é maligno. Isso é impróprio. Confusão coloca sentimentos. Confusão coloca desconfiança em corações que não haviam isso. Na prática, o que é uma confusão? É suscitar um alvoroço aonde se gozava de paz. Isso é confusão. Estava todo mundo gozando de paz. Imaginem como que o mar da Galileia, onde os discípulos entram, estão caminhando e de repente vem uma grande tempestade. Confusão é trazer esse alvoroço. É aquele mar tranquilo e de repente existe uma agitação imediata, do nada. Isso desestabiliza. Você fala: meu Deus, estava tudo em paz, o que está acontecendo? Isso é trazer alvoroço, é trazer inquietude para a alma. Confusão traz inquietude para a alma. Onde pessoas estavam tranquilas, na paz, e de repente existe uma movimentação do nada. É o que eles fizeram. Uma coisa é eles começarem a negar a possibilidade da reconstrução do muro. Outra coisa é eles começarem a colocar confusão e causar alvoroço no meio do povo de Deus. O mesmo povo de Deus que estava bem no versículo de número 6, é o mesmo povo que no versículo de número 10 desfalece. A gente tem 4 versículos apenas, de uma motivação maravilhosa, todo mundo trabalhando para todo mundo parar de trabalhar. 4 versículos. Destruir algo que está sendo construído é rapidinho. Quero ver reconstruir. É rápido. A confusão não traz apenas alvoroço. A confusão vai trazer todo tipo de sentimentos que vão fazer eles desanimarem. Desanimarem.
vai trazer um vozerio, aonde não apenas havia paz, mas todos gozavam de tranquilidade. Não é mais só aquela agitação iminente, não é mais apenas aquela inquietação na alma, agora começa um vozerio. Todo mundo começa a falar, e todo mundo dando suas opiniões, e calma, não é isso, vocês, calma. Imagina Neemias, vocês, calma. Nós estávamos indo bem, e começa a haver um vozerio no meio desse mar de pessoas. Nós estamos falando de uma nação inteira. De uma nação inteira, irmãos. A confusão, ela traz desordem, onde todos estavam bem. Traz o caos no meio daquilo que era funcional. É muito mais do que jogar a biribinha e sair correndo. A confusão é tão letal contra a violência, como a violência. É tão letal. Mas esse é a primeira ação deles. A segunda ação, de acordo com o versículo 8, é que eles vão atacar mesmo. Agora virou um ataque. Não deu certo avacalhar, não deu certo chincalhar. Então a gente coloca confusão e partimos para o ataque. Porque para essas pessoas tudo é pessoal. Os inimigos nos odeiam. Os inimigos odeiam a igreja. Os inimigos odeiam o povo de Deus. Desde sempre. Em Gênesis já haviam inimigos do povo de Deus. E o tempo todo eles tentaram destruir o povo de Deus. Sambalate e Tobias, juntamente com os arábios, que eles são também, os amonitas e os asdoditas, até eles, entram agora. Porque todos ouviram eles. E o que a gente faz? Vamos destruir Jerusalém. Vamos partir para o ataque. Eles são insistentes. Vamos partir para o ataque. Não importam as consequências. E isso também nos leva a uma outra compreensão seríssima. Que a questão dos muros, da reconstrução dos muros de Jerusalém, vista pelos olhos de Tobias e de Sambalate, é algo tão emblemático, de tão importância, de tal seriedade, que agora eles estão querendo matar pessoas. O ataque é matar. Por causa de um muro. O muro tem um valor transcendental para eles, de uma forma que eles não conseguem lidar com isso. Então a gente, além de trazer confusão, a gente vai atacá-los. Nós vamos matá-los. Porque nossos inimigos tentarão isso conosco, tirar a nossa vida, seja ela espiritual, emocional e até mesmo física. Eles nos odeiam. A história da igreja está tingida de sangue, de perseguições. O versículo 8 está nos demonstrando que há pessoas, que existem pessoas, que quando algo sai fora de sua cosmovisão, de sua compreensão, de sua percepção, não conseguem lidar com isso. E vão criar confusões e ataques. Que o Senhor guarde o nosso coração de não sermos assim. Porque todos são potenciais em sermos assim. Todos temos potencialidade em sermos assim. Percebem como eles são insistentes? É um texto difícil, complicado, mas é bíblico. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles,
de dia e de noite. Em terceiro lugar, oração e vigilância. Oração e vigilância. Neemias era um homem de bom senso. Neemias era um administrador realmente considerável. Nós não colocamos em dúvida a liderança e a administração de Neemias por tudo que ele fez até o momento. Ele conseguiu levantar a moral de um povo, conseguiu destacar pessoas com determinadas habilidades e nessas habilidades colocar nos lugares corretos da ação, conseguiu mobilizar uma nação inteira, levantou todos os dados importantes para começar o plano que Deus tinha dado no seu coração. Ele fez tudo isso. Mas Neemias sabia que o sucesso de um plano, de um objetivo, sobretudo, é a oração. E por isso ele foi até o trono da graça, buscar ajuda em tempo oportuno. Senhor, olha o que os inimigos estão armando. Olha o que eles estão fazendo. Olha a maneira como eles estão se levantando. E ele vai buscar auxílio, porque ele reconhece. E isso é um ponto importante, não deve ser apenas citado, isso deve ser vivido. Deus é o nosso auxílio. É o nosso auxílio. O Senhor é o nosso lugar alto, o nosso alto refúgio, em tempo de angústia. Porque há momentos em que nada mais dá para ser feito, que seja santo, moral e ético, qualquer outra reação, nós iremos transgredir a fé. O que fazemos? Levamos aos pés do Senhor. Nós oramos, apresentamos. Ele já tinha feito inclusive oração imprecatória. Falamos disso na semana passada. De tão sério que está a situação. Existe um verso de um salmo, Salmos 50, versículo 15, que é um salmo verdadeiro, como todos os outros, mas que precisamos nos atentar em ocasiões como essa. O Senhor diz: clama a mim em dias de angústia, e eu te livrarei. Clama a mim em meio à angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor tem prazer em nos livrar. E isto é uma verdade. Ele vai até o trono da graça em oração, dizendo: Senhor, não há possibilidade alguma de nós termos sucesso nessa empreitada da reconstrução, se não for através do socorro divino. Não há. Olha quantas nações estão se rebelando contra nós. Mas não é somente o que ele faz. O versículo 9 não diz que ele apenas orou. O versículo 9 diz que ele vigiou, porque ele colocou guarda contra eles de dia e de noite. É óbvio que a oração é o maior recurso e segurança em Cristo que todo crente tem, que a igreja tem. Mas a oração não exclui a vigilância. A oração não exclui trabalharmos e fazermos aquilo que é de nossa responsabilidade. Estamos pedindo ajuda dos céus, mas ele separa alguns homens, param de trabalhar na muralha, coloca em cada brecha, coloca em cada porta. Para quê, irmãos? Porque se vierem, vão morrer. A gente não espera isso. É óbvio que a aplicação desse texto não é que nós vamos matar alguém. É evidente, isso seria loucura. Só estamos dizendo que nós iremos agir de forma que muitas vezes eles não esperam, até judicial, se necessário for. Vamos agir de forma a proteger nossa família. Vamos agir de forma a proteger a igreja, a proteger a nossa integridade.
Nós oramos, mas agimos. Nós oramos, mas o tempo todo estamos guardando aquilo que é necessário para conseguir provas também. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Isso não é maldade. Nós não queremos que chegue nisso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós oramos, mas se necessário for, nós iremos agir também. Iremos agir com a justiça. De uma forma que o Evangelho não seja desacreditado por causa de nós, mas iremos proteger nossa família, a nossa fé, nossa integridade, nossos irmãos. Isso é povo de Deus. O povo de Deus, ele ama, mas não é um povo bonachão. Um povo que aceita tudo. Nós agimos com graça, agimos com misericórdia, mas há momentos que realmente precisaremos tomar atitudes drásticas. Nenhuma delas fere a palavra de Deus, fere a lei, mas estaremos poupando tristezas e dessabores. Isso é muito sério. Entendem? Neemias está nos ensinando no versículo 9 que precisa haver um relacionamento muito íntimo na vida cristã, um relacionamento muito íntimo entre o céu e a terra. Um relacionamento muito íntimo entre a ajuda divina e os nossos afazeres, nossas obras sábias e corretas. Que há um relacionamento muito íntimo entre a ação da fé por meio de Cristo e a nossa vigilância como crentes em Deus. Que existe uma relação entre soberania divina e responsabilidade humana. Ele está nos ensinando isso. Nós oramos a Deus, mas colocamos guardas. Se nos atacarem, eles não vão entrar. Precisamos ter essa compreensão, queridos. E que essas atitudes, muitas vezes não tão vistas, e esperamos que nunca sejam, não devem ser vistas como escândalo se isso acontecer. Não devem ser vistas como escândalos. Isso é extremamente importante. Amém? Verso de número 10. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Em quarto lugar, cuidado com o desânimo. Cuidado com o desânimo. Eles apenas, o povo judeu, eles apenas ouviram tudo o que estava acontecendo. Ouviram as ameaças. Ouviram como estavam se ajuntando contra eles. E qual foi a reação deles? Se desmotivaram. Pararam. Não fizeram absolutamente mais nada. E ao fazerem isso, eles trouxeram um veredito sobre o próprio futuro. Nem aconteceu ainda. Eles nem sabem como será. Aliás, eles esqueceram que nesse ponto Deus era com eles. Que é Deus que tinha falado, reconstrua. É minha ordem. Já tinham esquecido. E isto é terrível.
A ação deles, vejam comigo novamente, por favor, o versículo de número 10. Eles dizem, isso é uma declaração deles, já desfaleceram as forças. Sabe o que é isso? Desanimaram por completo. E sabe quem desfaleceu? Os carregadores. É o serviço de base. Já desfaleceram as forças dos carregadores. É o serviço de base, era esses que carregavam as pedras até onde estavam aqueles que estavam reconstruindo. Se não tiver os carregadores, para tudo. O serviço de base parou. O serviço de base parou para tudo, irmãos. Não tem como fazer. Não tem como continuar. E eles desfaleceram, porque eles se esqueceram do Deus que eles serviam. Eles esqueceram que Deus, outrora, já havia feito maravilhas ao seu povo, à sua nação. Eles se esqueceram que Deus manifestou no Egito pelo menos 10 de suas grandes maravilhas. Quando Deus manifestou as pragas, os livrando de um império poderoso também. Aqui não é nenhum império que está contra eles, é 2 pessoas. Tem o 3, que é o Gesem, que daqui a pouco entra também. Desfaleceram. Nós temos esse problema como seres humanos. Imaginem que 10 pessoas olham para o trabalho que você fez. 10 pessoas. 9 dessas 10 te elogiam. Uma faz a crítica. Quem tem mais peso para você? A única que fez a crítica. Parece que a gente esquece todas as outras 9. Mas aquela que fez a crítica, dia de frio, noite gelada, tempestade chuvosa, óbvio. Vocês entram para tomar um banho, gostoso. De todo o chuveiro, tem um fio d'água que está gelado. Qual que se incomoda? Você não agradece a Deus pelo banho quente. Você reclama por causa de um fio. O ser humano não consegue lidar com desaprovações. Meu irmão, se você não sabe lidar com desaprovações, você não está apto a viver. Quer lidar com desaprovação? Vem para o ministério pastoral. Quem não sabe lidar com desaprovação, não está apto a viver. Não estou nem falando de fé. É loucura. É loucura não saber lidar com desaprovações. Eles simplesmente desfaleceram. A categoria de base ali parou de trabalhar, parou tudo. O que eles pensavam? Para que eu vou levar pedras, se daqui a pouco elas vão ser destruídas? Vão ser tiradas do lugar de novo, por uma invasão. Se esqueceram que Deus mostrou o seu poder a um império enorme do Egito, onde naquela região 10 pragas vieram sobre aquele povo. O povo de Deus estava nessa mesma região e não sofreu nenhuma das pragas. Somente os egípcios. Eles se esqueceram que durante 40 anos no deserto, Deus os sustentou. Nós nos esquecemos das benfeitorias que Deus fez a nós. E isso é perder a nossa força, a nossa vitalidade. Não podemos esquecer dessas coisas. Simplesmente desfaleceram. Olha a segunda reclamação. E os escombros são muitos. Olha o desânimo. Os escombros são muitos. Irmãos, por favor, prestem atenção no versículo 7 de novo. Diz assim, que o Sambalate, o Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas que viram, ficaram sabendo, ouvindo, né? Que a reparação, preste atenção, a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começava a fechar-lhes as brechas. O que é isso? A obra está adiantada. Sabe o que eles estão reclamando? Dos escombros. Notem que, na altura em que já está a obra dos muros, os escombros deste dia, do versículo de número 10, é muito menor de quando eles começaram a obra. Já tiraram o lixo do caminho.
As coisas já estão em ordem. Os escombros nunca foram um problema para esse povo. De uma hora para outra, os escombros, que são bem menores agora, se tornaram um inimigo intransponível. São muitos. Por que isso? Porque tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos na circunstância. Colocaram os olhos na circunstância. Meus irmãos, vocês estão reclamando de escombros. Está quase tudo limpo. Os muros já estão altos. Já não tem mais quase fenda nos muros. As portas já estão colocadas. E o argumento que você está me dando é: tem muito escombro. Você já tirou a maioria. Mas é isso que o desânimo faz. Nos tira o foco de Deus e coloca nas circunstâncias. E isso é terrível. Qual a conclusão disso? Ainda no versículo 10, o final. De maneira que não podemos edificar o muro. Não vamos trabalhar. Trabalho cancelado. O que temos de triste aqui? Pela primeira vez, a obra pós-exílio foi parada não por ordem de um rei ímpio, não por ordem de inimigos. A obra foi parada por causa do povo de Deus. E precisamos olhar. Se nós não temos sido o maior objeto contra o nosso avanço, o avanço da nossa vida, o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus, e que isso muitas vezes nada tem a ver com o inimigo. Tem a ver com o nosso desânimo, com nossas escolhas. Pela primeira vez a obra parou. Não teve edito do rei, não foi Tobias, não foi Sambalate, não foi, no caso de Esdras, Tatenai e nem Setar-Bozenai. Foi o povo de Deus. Que dificuldade para terminar um muro, né, irmãos? Meu Jesus. Circunstâncias da vida não são fáceis, né? Na cabeça de qualquer um, é só um muro, fecha logo. Os de fora sempre é assim, né? Percebem como é sério o que o texto está nos ensinando? Por isso precisamos vigiar. Por isso precisamos olhar, assim como Neemias está nos orientando no versículo 10. Uma coisa é vigiar os inimigos. Quando ele colocou guardas à porta. Outra coisa é nós vigiarmos a nós mesmos, para que nós não sejamos os nossos inimigos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos com muita sinceridade. Sansão não caiu diante de milhares de soldados. Ele caiu enquanto se deitava no colo de uma prostituta. Não vigiou. Davi não caiu diante de grandes exércitos. Caiu na cama do adultério. Apóstolo Pedro não caiu naquele momento, sua fraqueza de fé, diante de uma ordem do maior império que já existiu, romano, dizendo: nega Cristo, não te mato. Pedro caiu quando não ouviu Jesus, em Mateus 26, 41, em que Jesus diz: ficai comigo, orai comigo por pelo menos 1 hora. Enquanto Jesus orava, quando ele olhou do lado, Pedro estava dormindo. Ele fala: Pedro, orai e vigiai, para que você não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Pedro fez? Dormiu de novo. E quando perguntaram a respeito da vida dele com Jesus, ele disse: eu não conheço. Pedro não caiu diante do Império Romano. Caiu diante de uma simples pergunta, ao redor de uma fogueira. Porque não orou. Estava com sono. Estava dormindo. Vigiamos e vigiemos contra os inimigos, mas vigiemos contra nós mesmos, para que nós não venhamos ser assolados pelo desânimo. Amém, queridos? Terminando. Verso 11.
Disseram, porém, os nossos inimigos, e volta os inimigos aqui, nada saberão disto, da invasão, né? Nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Presta atenção nisso. Os inimigos tentarão acabar com a sua história. Inimigos tentarão acabar com a nossa história. Olha a maneira como eles estão falando e agindo. Nem saberão disto, nem verão. Sabe o que é isso? Vamos agir com sutileza. Não vamos ser claros nos nossos objetivos. Somos sutis, uma semente da maldade. Uma maneira escondida de entrar, uma maneira escondida de sair. Uma maneira delicada de falar. Aliás, Paulo fala exatamente disso. Pegando esse texto, Paulo, se a gente for em Romanos, capítulo 16, versículo 17, ele diz, cuidado com essas pessoas, hein? Elas têm um falar todo floreado, todo amoroso, estão tentando te pegar. Está lá, Romanos 16, 17. Eles vão agir num termo em inglês que nós chamamos de stealth. Escondido. Sem que ninguém veja. Indiretas. Falatórios. Semeando dia após dia. Vendo a melhor estratégia. Quando eles verem, nós já arrebatamos. O texto diz isso, não sou eu, irmãos. Quando eles verem, nós já teremos arrebatados. Neemias não estava errado quando ele colocou guardas à porta e nas brechas do muro. Precisamos fazer isso. Mas em seguida vem a maneira que os inimigos estavam pensando. Nossa briga não vai ser pública. É contaminando. É doutrinando. É de forma silenciosa. Nós somos pessoas de bem, de moral. Eles agem dessa forma, até que eles consigam entrar no meio e matar o povo de Deus. E assim faremos, diz o texto aí, versículo 11, cessar a obra. Eles têm tempo, estão agindo, não é nada para agora. Entendem? E precisamos ter essa maturidade de saber lidar que existem coisas sutis. O tempo todo. São questões sutis. Porque é o modus operandi deles. E quando diz que cessaremos a obra, nós precisamos entender o que representa o muro. Sabemos que o muro é a proteção, já falamos tudo isso. Mas a cidade de Jerusalém erigida novamente, o templo erigido novamente, o muro reconstruído novamente, significa que toda aquela aliança que Deus fez com Abraão, seguindo sequência, ainda está ativa. Existe uma história daquele povo. Existe uma aliança com aquele povo. Existem perspectivas naquele povo. Os inimigos não querem nem saber. E daí? Que tem uma história. O que fizeram, o que construíram, o que conquistaram. A gente quer cessar tudo isso aí. Isso é acabar com a história. Da mesma forma que parar a obra do muro é parar ou impedir o avanço da história. Não queremos que eles avancem sendo um povo forte, um povo que voltem a sacrificar, um povo que voltem a adorar, que venham cumprir os seus propósitos. Eles querem cessar a história passada ou o avanço dela, e acabou. E isso é extremamente sério. Porque são pessoas que não amam, não olham para o passado, não conhecem nossa história e não querem saber
do avanço do futuro. Por último, embora o versículo 12 esteja quebrado, não está no ponto final, o versículo 13 entra num outro ponto que hoje nós não conseguiremos, por isso eu parei no verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Inimigos, em último lugar, inimigos lançam boatos. O tempo todo. Eles lançam boatos. O texto fala de judeus que não moravam em Jerusalém, na capital, mas judeus que habitavam no interior e principalmente na fronteira com essas outras nações. E obviamente que existia os boatos sendo lançados. Israel, Jerusalém, está cercada 360 graus. Da onde você imaginar vai vir inimigo. Nós vamos destruir, nós vamos destruir. Deixa esperar. É o famoso, no português aqui de hoje, né? Errado, mas, né? Conjugado errado. Deixa estar. Estamos só de olho, estamos observando. Quando vocês verem, acabamos. Vamos passar por cima. Vamos calar, vamos fazer isso. Boatos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Boatos. Por 10 vezes vieram pessoas desses lugares para a capital informando: olha, estão falando isso. Boatos. Isso é uma obra maligna. Sabe por quê, irmãos? Porque os boatos, primeiro, tiram a coragem do povo. Você está ouvindo. Fala, é verdade. Tira a coragem. Sabe por que tira a coragem? Coisa terrível é você estar esperando algo acontecer que traz aflição e você fala: não está acontecendo. Não está acontecendo. Todo dia dormir é um parto. Todo dia acordar é um desespero. Não aconteceu hoje. Será que é amanhã? Boatos é para isso. Tirar a coragem e desestabilizar emocionalmente. Para que quando eles entrarem, está todo mundo sem estabilidade. Desestabilizado. A gente acha que essas coisas são tudo coisas novas, né? Muito antes de Cristo, já existiam essas estratégias. Por 10 vezes já falaram. Cuidado com boatos. Não foque a sua vida em boatos. Foquem a vida em Cristo. Ele é a verdade que nós precisamos. Queridos, em nome de Jesus é o meu desejo que jamais venhamos enfrentar inimigos a essa altura. Mas eles são reais. Talvez porque a gente mora no Brasil. Nunca enfrentamos coisas tão sérias. Pode ser, não duvido que alguém já tenha enfrentado. Não duvido. Mas pelo fato de não ter acontecido conosco, às vezes a gente não coloca fé nesses textos. Conhece algum irmão em Cristo da Europa? Pergunta para ele. Conhece algum irmão em Cristo da Ásia? Pergunta para ele. Conhece algum irmão lá da África, onde a maioria da região dele, por exemplo, é feiticeiro, é bruxo, ele lida com isso todo dia? Cuidado. Existem alguns filmes antigos que têm uns nomes meio sombrios. Muitas vezes o inimigo mora ao lado. Cuidado com isso também. Que o Senhor guarde e nos ajude a entender que se isso está na Bíblia é porque isso é real e pode acontecer. E que possamos estar preparados para o dia mau. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.